Oi, tudo bom com vocês? E aí, turminha, belezinha? Como é que vocês estão? Tá bem? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os territórios e as nações do mundo, tá bem? Vamos lá? Então, vamos entender primeiro. Para a gente compreender como é que se vê esse processo da história, da própria questão do povo. Primeiro, a gente tem um povo. Dentro dessa questão do povo, a gente vai ter a história desse povo. O que seria essa história desse povo? Que é as crenças, as tradições, os costumes, a própria cultura que vem a ser a alimentação, o vestuário e a própria religião. Como é que esse povo se comporta, tá? Uma coisa para vocês compreenderem é o seguinte: não existe nenhuma religião, não existe nenhuma cultura, nenhum povo certo ou errado. Cada povo tem a sua cultura e seus costumes. Cabe a gente o que? Respeitar, tá bem? Vamos entender agora três conceitos primordiais para compreendermos essa parte do nosso conteúdo. Nação, território e Estado. O que viria a ser a nação? Nação é um grupo de pessoas que compartilham a mesma identidade cultural. Essa nação, ela vive dentro de um território, que é o território é uma área continental ou insular da superfície terrestre, que é comandada pelo Estado. Esse Estado, com Ezinho maiúsculo, é o sistema que tem um governo, leis, as instituições próprias. A gente pode colocar o seguinte: nação brasileira. Por que é nação brasileira? Nós somos um povo que tem uma identidade cultural própria, habitamos em um território, e esse território é soberano, possui um Estado soberano que tem a governabilidade, que é o que nos governa, que seria justamente os poderes governamentais. Presidente, deputados, aí vem governadores, os prefeitos, os vereadores, que é justamente que constitui o governo e as leis e as instituições, né? Então, o Estado ele pode ser representado assim: a gente tem um indivíduo, e esse indivíduo, por exemplo, ele vai estar dentro de um território, e esse território ele vai estar exercendo várias funções. Ele vai estar ampliado dentro desse território, exercendo a sua própria identidade cultural. Os povos pelo mundo, a gente vai ter aí a gente tem primeiro um nativo africano, que é um povo africano com sua característica. Não significa que todos os africanos são assim, é bem específico de um povo dentro do território africano. A gente vai ter um nativo australiano, um nativo brasileiro e um nativo oriental. Para vocês entenderem a diferença entre nação e povo, como foi colocado lá no conceito anterior, nação é o grupo de pessoas que compartilham de uma identidade cultural dentro de um território. Mas dentro desse território pode também ter um povo. O povo ele não necessariamente tem um território específico para se habitar. Por exemplo, o povo indígena, eles fazem parte do Brasil, mas é um povo com suas características próprias. Outros povos pelo mundo, continuando, a gente vai ter o povo europeu, outro grupo de africanos, peruanos e japoneses, tá? Então, as pessoas que fazem parte de uma mesma nação desenvolvem um sentimento de nacionalidade, ou seja, eles se sentem unidos aos outros indivíduos por compartilhar a mesma identidade cultural, os mesmos costumes. E essa busca pela identidade política e autonomia territorial por parte de minorias nacionalistas nem sempre ocorre de maneira pacífica. Por exemplo, dentro ainda dessa nação existem povos que não têm sua característica igual ao restante do país, que são chamados de minorias. Essas minorias, por exemplo, elas não têm esse sentimento de nacionalismo em relação ao local onde eles habitam. E essas minorias nem sempre elas são respeitadas ou melhor ainda, existem conflitos dentro desse processo. Por exemplo, o que são essas minorias, né? São grupos marginalizados dentro de uma sociedade devido aos aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos, religiosos. No século XX, por exemplo, o caso mais conhecido de perseguição às minorias ocorreu na Alemanha, na época em que o Adolf Hitler assumiu o poder, que ele perseguiu os judeus, ciganos, homossexuais, negros, toda a população que era diferente da maioria dos alemães. Na Iugoslávia, por exemplo, a gente tem o caso da briga ainda em relação às minorias, que é dentro ainda da antiga Iugoslávia, que houve o quê? Uma separação desses grupos, por terem esse sentimento de nacionalismo diferente. E aí houve
essa separação desses grupos, e essa separação acabou ocasionando diversos conflitos. A gente tem o Muro de Israel, que é o Muro da Cisjordânia, que é uma barreira física que está sendo construída pelo Estado de Israel, passando em torno e por dentro dos territórios palestinos, que ocupa a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Por exemplo, os israelenses e os palestinos, eles fazem parte do mesmo território, eles vivem no mesmo território, mas são de povos diferentes. A gente tem de um lado os israelenses e do outro lado os palestinos. A Palestina, ela não é um país reconhecido. Ela é uma área dentro ainda, como se fosse assim, do espaço territorial do país Israel, mas eles possuem o quê? Costumes e uma identidade diferente. E aí existe, então, esse conflito entre os israelenses e os palestinos. Por quê? Porque eles têm essa identidade cultural diferente. Uma espécie também de separação, o muro, entre separação de fronteiras, né? O muro dos Estados Unidos e México. O muro é um muro de segurança construído pelos Estados Unidos em parte de sua fronteira com o México, e o seu objetivo é impedir a entrada de imigrantes ilegais, sobretudo mexicanos e centro-americanos, não é isso? Dentro dessa questão do território para impedir a migração. Aqui a gente tem corpos de supostos imigrantes que tentavam atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos quando foram vítimas de uma chacina com 72 mortos no estado mexicano. Para vocês verem essa questão dos conflitos devido à questão de ultrapassar as fronteiras, tá? Outra briga de minoria a gente tem na Ucrânia, que é a crise da Crimeia, que foi em 2014, que é uma crise político-institucional ocorrida na sequência da Revolução Ucraniana de 2014, em que o governo do presidente Viktor Yanukovych foi deposto. Trata-se de um protesto de grupos russos étnicos que se opuseram ao evento em Kiev e reivindicaram laços estreitos ou a integração com a Rússia, além de autonomia expandida ou possível independência da Crimeia. Outros grupos, incluindo os tártaros da Crimeia, têm protestado em relação a essa revolução ucraniana, tá bem? Então, assim, isso aqui só foi para vocês entenderem a diferença entre território, nação e povo, tá bem? Território é o espaço geográfico onde essa população está inserida. Nação é a população que tem aquele sentimento de nacionalidade e tem a sua identidade cultural parecida. O povo são as minorias que estão inseridos dentro dessa nação, que acaba sendo diferenciado. Povo cigano, os indígenas, a gente pode colocar ainda dentro desse processo ainda de povo, os curdos, a gente são populações dentro dessa nação, mas tem um sentimento de cultura diferente, tá? Beijinho, tchau, tchau. Espero que vocês, tenham gostado, tá bem?